Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse para aqueles que são adeptos do mundo do rastreamento. No vídeo de hoje a intenção é tratar sobre um tema bastante importante, que é sobre a importância de se manter o moral elevado da equipe que está engajada no rastreamento. Manter o moral elevado aqui significa manter a equipe motivada, disciplinada para continuar prosseguindo no rastreamento. Isso porque é comum nessas incursões que exigem o emprego das técnicas de rastreamento, pouco importa se for uma operação de busca e salvamento terrestre, ou uma missão das forças de segurança, ou mesmo o rastreamento de animais. O fato é que o emprego das técnicas de rastreamento ele exige bastante tempo e pode ser, portanto, que para progredir naquele rastreamento sejam necessárias várias horas. E, com o passar das horas, é natural que os integrantes daquela equipe comecem a demonstrar sinais de cansaço. Junto isso, combinando com, por exemplo, fatores climáticos, como calor, frio, sol, chuva, isso tudo combinado pode começar a baixar o moral da equipe. E se a equipe tiver com moral baixo, ou seja, com pouca motivação, isso pode gerar várias consequências ruins. Por exemplo, pode começar a gerar discussões entre os integrantes da equipe, ou a equipe pode ficar, inclusive, desestimulada a prosseguir e querer abortar a missão. Inclusive porque, eventualmente, pode ser que essa equipe não tenha os conhecimentos específicos das técnicas de rastreamento. Geralmente, quem tem mais esses conhecimentos são geralmente aqueles que realmente se engajam, são aqueles que vão rastrear mesmo. Mas pode ser que os outros integrantes da equipe não tenham o exato conhecimento dessas técnicas de rastreamento, não compreendam muito bem o que significa e quais as medidas necessárias e o tempo que isso exige, até porque eventualmente pode ser que aquela equipe também tenha sido montada naquele instante. Não é raro acontecer em alguns tipos de situações que as equipes que são deslocadas para aquele tipo específico de incursão são aquelas que estão disponíveis no momento. E eventualmente pode ser que inclusive os próprios integrantes da equipe pode ser que nem se conheçam exatamente. Portanto, sabendo que esses fatores todos combinados, cansaço, fatores climáticos, inclusive pouco conhecimento de outros integrantes das técnicas de rastreamento, é importante que aquele que estiver realizando o rastreamento, os rastreadores propriamente ditos, eles compreendam esse fator psicológico, se antecipem e tomem medidas necessárias para colaborar com a manutenção do moral elevado da equipe. Por exemplo, o que o rastreador pode fazer? Nessas incursões que exigem essas técnicas de rastreamento, quem vai estar liderando a equipe são os rastreadores. Pouco importa se um ou dois, nós do rastreamento humano geralmente recomendamos um mínimo de 2 rastreadores só para rastrear, no mínimo de 2. Isso facilita muito, isso nós explicamos melhor nas nossas instruções presenciais. Mas mesmo que seja 1 ou 2 rastreadores, o fato é que se houver necessidade do rastreamento, é o rastreador que vai estar liderando aquela equipe. Portanto, é importante que o rastreador tome medidas para ajudar a manter a equipe com moral elevado. E uma dessas coisas que ele pode fazer é, sempre que possível e a intervalos regulares, ele mostre para a equipe os sinais e evidências que ele está encontrando. Isso pode ajudar aos outros integrantes da equipe a entender que ele está coletando evidências e está seguindo a linha de deslocamento daquela pessoa, animal de interesse. E isso pode ajudar a manter esse moral elevado para progredir no rastreamento. O rastreador não necessariamente precisa explicar tudo que ele está encontrando, porque isso pode demorar muito tempo, exige uma carga de conhecimento e experiência de campo grande para ficar explicando isso. Especificamente no momento do rastreamento pode não ser apropriado, mas pelo menos indicando quais são as medidas, quais são os sinais e rastros que eles estão encontrando. Por exemplo, só para exemplificar isso, por exemplo, se a equipe estivesse aqui rastreando animais, por exemplo, pode ser que o rastreador estivesse aqui, ele de longe, ele já encontrasse evidências do animal de interesse. Por exemplo, aqui só para exemplificar o que seria isso. O rastreador de longe, ele já encontrou aqui, ele está rastreando, ele viu de longe que essa folhagem aqui está suja. Ele viu de longe isso, vamos supor que esteja rastreando animais, ele viu de longe que a folhagem está suja. Ele verificou que a folhagem aqui de cima não está suja, ela está limpa e ela está intacta, não tem nenhum galho quebrado. Ele verifica daqui, dessa posição, por exemplo, que ali na frente existe aqueles limos ali, aqueles fungos raspados aqui, indicando
que o animal pode ter pisado ali. Aqui uma parte mais clara e aqui um rastro de animal. Ou seja, ele já está se aproximando e já verificou isso, né? De longe ele já verificou isso aqui, que o animal que passou por aqui provavelmente é um animal que estava com a pelagem suja e molhada, para deixar esse vestígio, para ter deixado aquele tipo de marca nesses fungos aqui, nesse limo, e deixado essa espécie de terreno escavado aqui no solo, e mais essa parte aqui mais clara, indicando que houve uma raspagem, provavelmente é um animal de casco duro. Por exemplo, na nossa região aqui, nessa região específica, não há ainda registro de javalis, nem seus híbridos. Nesse caso aqui especificamente, provavelmente seria ou uma anta ou um cateto. Ao invés do rastreador simplesmente se aproximar aqui e verificar tudo isso aqui, e já identificar a linha de rastro de descida, né? Aqui tem um córrego ali para baixo, e ele já verificar a linha de descida. Se ele quiser fortalecer o moral da equipe, por exemplo, nesse caso aqui específico, ele poderia parar aqui, ainda que rapidamente, fazer isso aqui, indicar para os outros integrantes da equipe, essa folhagem aqui, indicar que não há nenhuma quebra de vegetação aqui, ela está limpa, sinalizar que o animal pode ter passado aqui por baixo, indicar ali as outras evidências que ele está localizando, sem falar, porque se for rastreamento de animais também, é importantíssimo falar o menos possível, porque a voz humana é muito diferente de qualquer outro tipo de som dos animais. Portanto, é importante ele falar o menos possível, mas ele pelo menos indicar e, por exemplo, sinalizar que houve aquela descida, né, seguindo a linha de deslocamento. Isso aqui, quem é mateiro sabe disso. É bastante fácil encontrar nessas áreas de matas esses caminhos que os animais fazem, eles passam com frequência. Eles deixam como que alguns chamam de buraco de bala, outros chamam de túnel, seja como for, é bastante fácil identificar. Por exemplo, ele poderia identificar tudo isso aqui para os integrantes da equipe. Ou ainda, se ele parou aqui e, por exemplo, ouviu algum som diferente, ao invés de simplesmente ele ficar ouvindo de onde teria vindo a fonte de som, vamos supor que a equipe estivesse aqui a 6 horas do rastreador aqui atrás. O que o rastreador poderia fazer, por exemplo, nesse caso, para manter a equipe estimulada, ele poderia se virar aqui para a equipe, por exemplo, ele identificou o som lá na frente, mas ele poderia se virar aqui para a equipe que está rastreando, falar para sinalizar ouvindo, da onde está vindo a fonte de som, para que os outros integrantes da equipe também ficassem atentos aos sons. Ou se detectou algum cheiro diferente de comida, de fumaça, ou algum cheiro forte, por exemplo, como de porco acelvajado, ele poderia, por exemplo, sinalizar que ele está conseguindo pegar o olfato de algum cheiro diferente, sinalizando, portanto, no nariz, para que a equipe ficasse atenta. Ele, portanto, ao invés de simplesmente o rastreador parar aqui e ficar olhando de onde, prestando atenção no cheiro, ele se vira para a equipe, faz algum sinal, combina algum sinal simples antes de sair, né, de parada, sinaliza, cheiro, indica a fonte, e daí os outros integrantes da equipe podem eventualmente também parar e ficar atento, mas pelo menos entenderem, mesmo que eles não consigam identificar aqueles cheiros, entender que o rastreador está sim conseguindo pegar algumas evidências, né? Isso é praticamente um consenso que essa força mental, alguns chamam de resiliência, é o que realmente vai manter a pessoa engajada naquele tipo de atividade, seja ela qual for. Por isso que é importantíssimo manter o moral da equipe elevado. Assim todos vão estar mais dispostos para continuar engajados naquele rastreamento. Pouco importa qual a finalidade do rastreamento, mas vão estar dispostos a suportar aqueles rigores, os obstáculos